Olá, nessa aula eu vou apresentar para vocês as principais regras para a determinação do número de oxidação. Me acompanhe, vamos lá. Número de oxidação, NOx, aula 1. Regras para determinação, Professor Brasil, Química. Número de oxidação. O número de oxidação, chamado de NOx, de um elemento é a carga real que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou a carga aparente que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente. Carga real ocorre numa ligação iônica com a formação de cátions e ânions. Nesse exemplo, em NaCl, o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1. Carga aparente aparece numa ligação covalente. Neste caso, não ocorre a formação de íons. O elemento mais eletronegativa fica com a carga aparente negativa. O elemento menos eletronegativa fica com a carga aparente positiva. Nesse caso, o NOx do hidrogênio igual a mais 1 e o NOx do cloro igual a menos 1. Regras para a determinação do NOx. Alguns elementos possuem NOx fixo e nos auxiliam na determinação dos elementos que possuem NOx variáveis. Regra 1. O NOx de um elemento em uma substância simples é zero. Exemplo: N2, H2, O2, O3. Estas são substâncias simples. Todos esses elementos possuem NOx igual a zero. Regra 2. Os metais alcalinos, família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, e a prata, de símbolo Ag, quando combinados, têm NOx igual a mais 1. LiF, o lítio, NOx mais 1. KCl, NOx do potássio, mais 1. AgNO3, NOx da prata, mais 1. Então, em todos os compostos que aparecem esses elementos, eles possuem NOx igual a mais 1. Regra número 3. Os metais alcalinos terrosos, família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, cádmio, de símbolo Cd, e zinco, de símbolo Zn, quando combinados, têm NOx igual a mais 2. Por exemplo, CaO, cálcio com NOx 2+, MgCl2, magnésio com símbolo com NOx 2+, ZnNO3,2, zinco com NOx 2+. Em todos os compostos que aparecem esses elementos, eles possuem NOx igual a mais 2. Regra 4. O alumínio da família 3A, quando combinado, tem NOx igual a mais 3. Exemplos: AlF3, Al2O3. Sempre que o alumínio aparece combinado, ele vai ter o NOx 3+. Regra 5. O hidrogênio pode ter o NOx mais 1 quando combinado com elementos mais eletronegativos, ou o NOx menos 1 quando combinado com elementos menos eletronegativos, como por exemplo nos hidretos. Exemplos: NOx mais 1, o hidrogênio aparece na frente, HF, HCl, HNO3. Então, nesses casos, o hidrogênio se liga a um elemento mais eletronegativo e ele vai ter o NOx mais 1. Exemplo com NOx menos 1. Quando o hidrogênio se liga num composto binário com elementos menos eletronegativos que ele vai ter o NOx menos 1. Ele vai aparecer do lado direito da fórmula. Hidrogênio com NOx menos 1. Regra 6. Os calcogênios, família 6A, enxofre, selênio, telúrio e polônio, têm NOx igual a menos 2, exceto nos compostos oxigenados. Como, por exemplo, CaS, enxofre, NOx 2-, Na2Se, selênio, com NOx 2-, Al2Te3, telúrio, com NOx 2-. Em todos os compostos que aparecer os calcogênios combinados, eles possuem o NOx 2-, desde que sejam compostos não oxigenados. Halogênios, família 7A, cloro, bromo, iodo e astato, tem NOx menos 1,
exceto nos compostos oxigenados. Somente o flúor, em todos os seus compostos, possui o NOx-1 porque ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Como, por exemplo, KCl, HI, CaBr2. Nesses casos, os halogênios possuem NOx igual a -1, sempre que não tiver o oxigênio na fórmula. Oxigênio. O oxigênio pode ter NOx-2 na maioria dos casos, NOx mais 2 no fluoreto, NOx-1 nos peróxidos e NOx -0,5 nos superóxidos. NOx mais 2 no fluoreto, o oxigênio se liga ao flúor, elemento mais eletronegativo da tabela periódica, por isso ele tem o NOx2+. NOx-1 acontece nos peróxidos, que são compostos oxigenados binários com oxigênio ligado ao átomo de hidrogênio, elementos da família 1A ou 2A, como por exemplo H2O2, Na2O2, Ca2 mais O2, o oxigênio aparece com NOx-1. NOx-0,5 acontece nos superóxidos, que são outras espécies de compostos oxigenados binários, parecida com o peróxido, com oxigênio ligado ao átomo de hidrogênio, família 1A ou 2A, como por exemplo H2O4, Na2O4, CaO4. Nesses casos, o oxigênio aparece com NOx-0,5. NOx-2 é o mais comum, aparece na maioria dos casos. H2O, CaO, HNO3, todos esses casos o oxigênio possui o NOx-2. Regra 9. A soma algébrica dos NOx de todos os átomos de uma substância é igual a zero. Então, se a gente somar os NOx de todos os átomos presentes, esse somatório vai ser igual a zero. Isso aqui que auxilia a gente a determinar NOx de elementos variáveis. Regra 10. A soma algébrica de NOx de todos os átomos de um íon é igual à carga do íon. Então, novamente, se a gente somar o NOx desses elementos que compõem o íon, ele agora deve ser igual à carga do íon. Isso vai auxiliar para a gente determinar o NOx desses elementos que não possuem NOx fixo. Finalizando, oração do Pai Nox. Pai Nox que estais nos sais, lembrai as regras para sua determinação. Venha o NOx do vosso equilíbrio, periódica seja a vossa vontade, assim no metal como no metal. O santo NOx de cada fórmula nos dai hoje, oxidai nossa valência, assim como nós oxidamos a quem nos tem reduzido. E não nos deixeis cair em oxidação sem o balanceamento de elétrons a metal. Bom, essa foi mais uma aula do Professor Brasil. Dessa vez nós abordamos a matéria, o conteúdo, o número de oxidação. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios para a determinação do NOx. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tchau, tchau.